Olá pessoal, estamos aqui para dar sequência no nosso curso aí de informática básica do canal Java Plugados, e nessa videoaula vamos ver alguns conceitos básicos. Então, na primeira videoaula vamos estar vendo aí conceitos de hardware e software. O que é um hardware? Na verdade, o hardware é toda a parte física pelo qual um computador é formado ou um ambiente computacional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é um ambiente computacional um pouquinho à frente. Mas o hardware é a parte física do computador formado pelos componentes eletrônicos, como por exemplo circuitos, fios, placas, monitor, teclado e aí vai embora, né? Qualquer componente eletrônico que faça parte desse ambiente computacional, ele é considerado um hardware que seja necessário para fazer com que um computador funcione. Até um DVD, um CD, ele é considerado um hardware. Então tudo que eu consigo pegar, tudo que é físico em um computador, ou um tablet, um celular e assim por diante, ele é considerado um hardware. E existem algumas classificações para esses hardwares. São dispositivos de entrada, que são dispositivos que fornecem informações para a operação do computador. Então tudo que entra com dados para dentro do computador, ele é um dispositivo de entrada. E um mouse, um teclado, um monitor, um monitor sensível ao toque, né, no caso, que também é uma maneira de entrada de dados. O leitor de CD, um pendrive, são dispositivos de entrada de dados, certo? Os dispositivos de entrada permitem a comunicação do usuário com o computador e são dispositivos que enviam dados analógicos ao computador para processamento, ou seja, teclado, mouse, caneta, scanner e assim por diante, certo? Os dispositivos de saída são dispositivos que exibem alguma informação para o usuário. Então, uma impressora, quando você imprime um texto, um monitor, um tablet também vai estar informando alguma coisa para o usuário, mostrando algo, um instrumento de multimídia, um fone de ouvido ou uma caixa de som. Isso são considerados dispositivos de saída. E temos os dois tipos, que são de entradas e saída de dados, que esses realizam troca de informação entre o usuário e vice-versa. Ou seja, o CD, o driver de CD, por exemplo, eu posso gravar um DVD e armazenar alguma informação lá dentro desse DVD. Isso seria uma saída de informações. Ou eu posso ler alguma informação por um CD e seria uma entrada de informações. Da mesma forma, um headset, ou seja, um fone de ouvido com um microfone. Da mesma maneira que eu escuto a saída de som, eu posso entrar com a minha voz. Então, um dispositivo de entrada e saída. E o exemplo mais clássico, o tablet, né, que é um dispositivo aí de entrada e saída de dados. Ao mesmo tempo que eu informo alguma coisa por meio de toques na tela, eu consigo também visualizar informações na tela. Então, um dispositivo de entrada e saída de dados. E o software? O que é o software? Então, se o hardware são as peças que compõem um sistema computacional, o software, eles são os programas que compõem esse sistema computacional. Qualquer programa, por exemplo, o navegador, o Skype, um editor de texto, o MSN na época que ele era usado, um player de música, um PowerPoint e assim por diante. Então, qualquer programa que é instalado em um computador, ele é considerado um software. E temos o software que é principal aí num computador, que é o sistema operacional, ou seja, ele é um software que ele é instalado para gerenciar os hardwares do computador, ou seja, para fazer com que funcione teclado, mouse, monitor, placa de vídeo em conformidade, e gerenciar também o funcionamento de outros softwares, por exemplo, um navegador, um editor de texto e assim por diante. Então, o sistema operacional é responsável por gerenciar todos os recursos disponíveis no ambiente computacional. Um exemplo de sistemas operacionais, temos o Windows, que vai ser o foco do nosso curso. A gente vai trabalhar especificamente com o Windows 7. Temos o Linux, símbolo dele é esse pinguim. E temos o macOS, que é o sistema da Apple. Então são esses três sistemas são os mais usados. Lembrando que o Windows a gente vai trabalhar na sua versão 7. O Windows 7 ele já está indo para a versão 10. O Linux ele tem várias distribuições, Ubuntu,
Mandriva e assim por diante. Também tem vários tipos aí de Linux. E o Mac, que é mais restrito, né, a aparelhos aí da marca Apple. Também temos sistemas operacionais para dispositivos móveis. Tem o Android, que é um dos mais usados hoje no mundo. Ou também o sistema da Mac, o iOS. E o Windows Phone. Então esses são os sistemas operacionais que a gente encontra no mercado. Pelo menos os principais sistemas. Por essa videoaula é só. A intenção era mesmo somente passar os conceitos básicos de sistemas operacionais e de hardware. E na próxima videoaula a gente vai estudar e começar a estudar o Windows 7. Muito obrigado a todos. Até a próxima videoaula e tchau.